Lucas 14, a partir do verso 16 até o 21, diz assim: Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou a seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno, uma terra, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Amém? Tome teu assento. Eu quero falar nesta noite, nesse instante, a respeito do seguinte tema: ocupado demais para salvá-lo, para ser salvo. Ocupado demais para ser salvo. Todos nós vivemos uma vida um tanto que corrida. Nós estamos vivendo um tempo aonde a correria é demasiada. E muitas vezes nos falta tempo para aquilo que de fato é importante. E neste tempo nós não estamos sabendo diferenciar, discernir, separar aquilo que de fato precisa ser prioridade na nossa vida. E eu quero que você compreenda através desta palavra a perspectiva de salvação. Porque talvez você tenha colocado Deus em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, e quem sabe Deus não é a tua prioridade. Jesus falou lá no livro de Mateus capítulo 6, verso 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas a leitura que eu faço é que nós temos vivido o inverso. Nós temos buscado as demais coisas, e o reino de Deus e a sua justiça tem ficado à parte, tem sumido. Nós não temos priorizado a Deus na nossa vida. E este é um erro gravíssimo que o ser humano comete, quando ele deixa Deus para segundo plano. Porque ele não sabe, mas a vida dele passa por muitos percalços e lutas, porque Deus não é o centro da sua vida. Nós estamos tão emaranhados, embaraçados com os nossos afazeres e com este mundo, que nós estamos perdendo a melhor parte, a parte principal. E Deus há muito tempo já deixou de ser a essência da nossa vida, o centro da nossa atenção. Eu gostaria que você mantivesse a tua Bíblia aberta para que nós pudéssemos fazer um sermão expositivo, para que você pudesse entender o que esse texto de fato revela para mim e para você. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 16 de Lucas capítulo 14, diz assim: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos.
Isso exemplifica aquilo que Deus tem preparado. Fala da salvação de Deus para nós. A Bíblia, ela fala a respeito de uma grande ceia, da ceia da boda do Cordeiro. Algo está preparado no céu para mim e para você. Algo está preparado. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que não se assentou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então esse primeiro versículo fala a respeito de salvação, fala a respeito de uma comunhão eterna, fala a respeito de uma entrada no céu. E nesta entrada no céu fala a respeito de uma grande mesa preparada, de um grande banquete. Jesus, ele fala por parábola, e aqui ele está falando por parábola para exemplificar aquilo que Deus tem para o homem, para um banquete que está preparado no céu, para algo glorioso que ele tem preparado. Então ele diz: a um certo homem. Quem este homem exemplifica? O próprio Deus. E um certo homem fez uma grande ceia. O que essa ceia tipifica, exemplifica? A ceia que está preparada na glória para nós, a mesa que está preparada para cada um de nós. Então diz assim: convidou a muitos. O que este convite fala, exemplifica? Do convite à salvação, do convite de Deus, que é indistintamente gerado a todos, sem acepção de pessoas. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, convidados, mas poucos são os escolhidos. Talvez você não saiba o perigo que você está correndo por causa da vida que você está levando. Vou repetir, que Deus mandou repetir. Talvez você não saiba o perigo que você está correndo por causa da vida que você está levando. Você corre um grande risco de ser deixado para trás. Você corre um grande risco de ser deixado do lado de fora. Você corre um grande risco de perder aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Noé fazia a arca, construía a arca, e a arca era para todos, mas nem todos entraram, porque muitos estavam ocupados demais para dar atenção a uma arca. Muitos estavam ocupados demais para desejar entrar na arca, mas o convite da arca era para todos. Versículo 17, acompanha comigo. E a hora da ceia, ou seja, e a hora que a ceia estava pronta, o seu servo mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo pronto. Deixa-me te dizer uma coisa. Preparado, escute bem, isso fala do momento que já está tudo pronto. Eu quero te dizer algo da parte de Deus, como uma boca de Deus para a tua vida. No céu já está tudo pronto. No céu já está tudo pronto. Vejo como uma visão dada por Deus de uma mesa pronta. Anjos que já estão preparados para tocar a trombeta. Sinais na terra que apontam para o céu. Sinais na terra que apontam para a vinda. Sinais na terra que diz para nós: já está tudo pronto. A mesa de Deus no céu já está pronta. Se não, vejamos. Observe comigo. Chama a sua atenção para a seguinte observação: o anúncio da ceia acontece quando já está pronta. Perceba que o versículo 17 diz
que ele manda o seu servo avisar quando a ceia já está pronta. E o que nós estamos vivendo hoje? Uma época de aviso, que já está pronto, que o rei está voltando, que o mestre vem buscar a sua igreja, que o Senhor está à porta, o Senhor está convidando as pessoas à salvação, à vida eterna. Então o fato do evangelho estar sendo pregado a larga escala significa que já está pronto. Deus nesses últimos dias tem levantado verdadeiros homens, verdadeiras mulheres para pregar o verdadeiro evangelho que fala da volta de Cristo, que fala sobre salvação, que desperta o povo para buscar a Deus. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de olhar para o céu. Mas observe que esse texto fala muito a nosso respeito. Quando este servo vai chamar os convidados, aqueles que ouviram acerca do banquete, faz sentido para você? Aqueles que ao longo de sua vida, ao longo do tempo, ouviram falar de um banquete, agora chega um servo para falar: olha, pode vir, porque o banquete já está pronto e o mestre manda chamar. Perceba comigo se não está acontecendo tudo isso que esse texto revela. Então, quando esse servo sai a convidar o povo, e nós observamos 3 exemplificações de desculpas. Nós observamos 3 convites. O primeiro, a Bíblia diz que ele diz assim, versículo 18: e a todos a uma começaram a excusar-se. O que quer dizer isso, pastor? A se desculpar, a apresentar uma desculpa. Faz sentido para você? Nós vimos uma geração que diz assim: não dá, porque não vou, porque não posso ir, porque. Cuidado, as nossas desculpas no céu, não, as nossas desculpas na terra não valem no céu. Cuidado com as desculpas que você está dando para não buscar a Deus. Então eles começam a se desculpar, a apresentar uma justificativa. Nós somos a geração da justificativa. Nós justificamos os nossos erros, nós justificamos a nossa falta de tempo para Deus. Tudo nós apresentamos uma justificativa. Interessante que esses dias eu encontrei um jovem na rua, juntamente com o Gel, estava com o Gel. Eu falei: meu jovem, vamos para a igreja. Ele: moço, ô pastor, é muito longe. Eu disse: eu mando um carro te pegar na porta. Ele diz: ô pastor, Eu falei: então você não quer ir. Então a justificativa é porque é longe. Se apresenta um carro, aí tem que ajeitar uma outra justificativa, porque aquela não serve mais. Então o ser humano por si só tem o hábito de se justificar, de apresentar uma desculpa, e isso acontece nesse texto. Então ele diz assim: comprei um terreno, um campo, uma terra, e importa-me. Ou seja, é importante que eu vá lá ver o meu campo, e eu não posso ir atender o convite do seu Senhor. Escute isso aqui. Aqui o convidado não pode ir, porque a terra que ele comprou era naquele momento a sua prioridade. Qual era a prioridade do primeiro convidado? Aquilo que ele comprou, a terra. Ei, escute isso aqui: terra fala de alguma coisa. Onde nós habitamos? Na terra. Aonde o coração deste homem estava? Na terra que ele comprou. Por que ele não podia atender o convite? Porque o coração dele estava na terra, porque a prioridade dele era a terra que ele tinha. E muitas vezes nós estamos ganhando a terra e perdendo o céu. Muitas vezes a nossa prioridade são as coisas da terra. Então este homem diz assim: olha, eu não posso atender, porque eu comprei uma terra, comprei um campo, comprei uma fazenda, eu tenho que ir lá ver. E este homem perde
o grande convite do Senhor por causa daquilo que ele tinha comprado, a sua terra. Pastor, é errado comprar uma terra, uma fazenda? Não. A Bíblia em nenhum momento está condenando este homem porque comprou um campo, porque comprou uma fazenda. Não. O erro deste homem, preste atenção, foi ter a sua compra como a sua prioridade. A prioridade dele não era Deus, a prioridade dele era aquilo que ele tinha. O seu coração estava naquilo que ele comprou. Ele diz: olha, para mim o mais importante agora é ver a minha terra, é ver o campo que eu comprei, eu preciso ir lá ver. Isso para mim é minha prioridade. Então foi por esta razão que este homem não atendeu o convite. Qual é a razão pela qual você não está atendendo o convite de Deus? O que tem te impedido de buscar a Deus? Deus te trouxe aqui hoje para te trazer um alerta. O que tem te impedido de me buscar? O que tem sido pedra de tropeço entre mim e você? O que tem te afastado de Deus? O que tem sido mais importante do que Deus na tua vida? Ah, pastor, mas esse homem, talvez a terra dele não tenha sido mais importante. Queridos, ele deixa de receber um convite, ele deixa de atender um convite de Deus por causa da sua terra. Aquilo era mais importante para ele, porque nós vivemos por aquilo que é mais importante para nós. Você dá mais atenção àquilo que você considera mais importante para você. Você renuncia tudo por aquilo que é importante para você. Então, se nós não renunciamos nada por Deus, é porque Ele não é a nossa prioridade e porque Ele não é importante para nós. Essa é a verdade. Segundo, então aquele homem sai do primeiro convidado, vai para o segundo convidado e diz: olha, estou ilustrando para você entender. O Senhor mandou chamá-lo porque já está pronto, então estou aqui te entregando um convite. Então esse homem diz assim, versículo 19: e o outro disse: comprei 5 juntas de boi. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por desculpado. Qual era a prioridade deste homem agora? As juntas de boi que ele tinha comprado. Aqui o convidado não pode ir, porque os seus bois, isto é, os seus bens, naquele momento era a sua prioridade. O que o impediu de atender o convite? Os bois que ele comprou, os bens que ele adquiriu. Tem muita gente se afastando de Deus por causa dos bens que tem. Anda envolvido demais, adquirindo muitos bens e tem perdido o bem maior. Quem vive pelo bem da terra se esquece do bem do céu. Então este homem tem como sua prioridade suas 5 juntas de bois. E por causa desta compra, ele não atende este convite. Deus está revelando para você nesta noite, nesse instante, aquilo que porventura está te distanciando dele, aquilo que porventura tem te impedido de buscar a Ele. É isso que Deus está revelando em cada coração aqui, aquilo que o nosso coração está apegado, atrelado. Deixa eu te dizer algo de Deus aqui. Ou Deus assume o primeiro lugar da tua vida, ou Ele não assume lugar nenhum. O único lugar que é do tamanho de Deus é o primeiro lugar. O único lugar que é do tamanho de Deus na tua vida é o primeiro lugar. Em outro lugar não cabe Ele. E às vezes a gente quer dar o segundo lugar e Deus diz: não me cabe, meu filho. Às vezes nós queremos dar o terceiro lugar e não me cabe, meu filho. Mas o que é que está assumindo o primeiro lugar na tua vida? O que tem no primeiro lugar da tua vida? Abre aí as portas do primeiro lugar da tua vida, para que nós possamos ver, mas na verdade o Espírito Santo já sabe o que habita no primeiro lugar aí. E as portas hoje vão ser abertas, porque aquilo que está assumindo o primeiro lugar de Deus, que é de Deus, vai ter que sair, vai ter que ser jogado fora, para que então Deus chegue
e faça morada no primeiro lugar, lá no teu coração. O primeiro lugar da tua vida pertence a Deus. O primeiro lugar da nossa vida é de Deus, é para Deus, é por Ele, é para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou Deus assume o primeiro lugar na tua vida, ou Ele não assumirá lugar nenhum. Terceiro, e o outro, versículo 20, o outro disse: casei e não posso ir. Casei e eu não posso ir. Aqui o convidado não pode ir, porque o seu casamento e a sua família, naquele momento, era a sua prioridade. Pastor, mas a nossa família não é uma prioridade? É, mas não é a maior prioridade. Pastor, mas o meu casamento não é prioridade? É, mas não é a maior prioridade. Se por causa da tua família, se por causa do teu casamento você tem distanciado de Deus, é porque o teu casamento e a tua família tem sido maior para você do que o próprio Deus. Tem gente que ele não serve a Deus por causa da família, sabia disso? Ah, mas meu marido não vai, eu também não vou. Ah, mas minha esposa não vai, eu também não vou. Ah, mas meu filho não vai, eu também não vou. Ah, mas isso, queridos, pare de dar desculpa. A salvação individual. Se a sua mulher não vai, venha, vá. Se o seu marido não vai, vá. Se teu filho, quem quer que seja, não vá, vá. O convite é individual. E nós muitas vezes rejeitamos o convite. A tua família é importante, mas não mais do que Deus. O teu casamento é importante, mas não mais do que Deus. Nada e ninguém pode ser mais importante do que Deus na tua vida. E nós estamos invertendo os lugares, nós estamos invertendo os valores, nós estamos distantes de Deus, e Deus está distante de nós, porque muitas coisas assumiram o primeiro lugar na nossa vida. Nós estamos embaraçados com os nossos afazeres. Faz sentido para você? Então o que o texto diz agora no verso 21? O servo volta e diz para o Senhor: olha, Senhor, os convidados mandaram dizer que não podem vir, que estão ocupados. Um está ocupado com a sua fazenda, com uma terra que ele comprou. Outro está ocupado com os bois. Mandou dizer para o Senhor que comprou uns bois e vai ter que testá-los. Outro casou e também não pode vir, Senhor. Então o versículo 21 exemplifica isso e diz assim: voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, o senhor, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O que quer dizer isso? Isso fala daqueles que não têm ocupações demais para serem salvos, daqueles que abrem o coração para atender o convite de Deus, daqueles que não estão apegados aos valores deste mundo, daqueles que não estão embaraçados com seus afazeres, com as suas ocupações, que aceitam de bom grado a necessidade desse convite, que entendem a importância do convite de Deus. A mesa está posta, o convite está sendo lançado, mas a Bíblia diz que aqueles que rejeitam o convite se tornarão indignos de entrarem na boda do Cordeiro. Que Deus não irão querer estes que rejeitam o convite. Deixa eu te dizer uma coisa de Deus aqui: o homem vai se perder não é por conta dos seus pecados, porque todos nós que aqui estamos somos pecadores. O homem vai se perder porque recusou a salvação. Aqueles que vão se perdendo ao longo da caminhada, aqueles que agora estão em tormentos,
estão não por causa dos pecados, mas porque rejeitam todos os dias a salvação e o convite de Deus. Esses homens, exemplificado nesse texto, ficarão de fora, não porque comprou algo, não, foi porque rejeitaram a salvação por causa destas coisas que eles tinham. Talvez você está aqui nessa noite e pediu a Deus para falar contigo, porque talvez algumas coisas não andam bem na sua vida, e Deus está dizendo: o primeiro lugar na sua vida é meu. Deixa eu entrar neste primeiro lugar e eu vou transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus planos e projetos. Algumas lições são importantes para nós nesse texto. Observe comigo que a terra, os bens da terra e a família eram prioridades antes de Deus. Observe comigo que a terra, a família, os bens eram mais importantes do que Deus. E talvez, para mim e para você, coisas, situações têm sido mais importantes do que Deus. Se existe algo na tua vida mais importante do que Deus, é tempo de destronar este algo. Destronar tudo aquilo que tem sido mais importante do que Deus na sua vida. Se você não tem tempo para Deus por causa de coisas, você está perdido e não sabe. Se a nossa prioridade não é Deus, então estamos perdidos. Se a nossa prioridade não é Deus, então estamos perdidos. Se a tua prioridade não é Deus, então você está perdido, perdida. Segunda lição que eu tiro desse texto: as nossas desculpas revelam as nossas prioridades. As nossas desculpas revelam a nossa prioridade. Quando nós damos uma desculpa, nós estamos revelando a nossa prioridade, aquilo que de fato é prioridade para nós. Na vida nós temos diversas prioridades, mas a primeira prioridade precisa ser Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio os seus maus caminhos e se converta ao Senhor. É tempo, igreja, de vivermos Jesus, de buscarmos a Cristo, de entender que a salvação está sendo oferecida para nós e que muitas vezes nós estamos rejeitando. Eu não estou falando só na perspectiva de estar cultuando, não. Eu estou falando na perspectiva de que muitas vezes nós não temos tempo para orar, não temos tempo para estar na igreja, não temos tempo para buscar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para nada que significa Deus para nós. E por que nós não temos tempo? Porque nós estamos muito atarefados com aquilo que nós estamos fazendo. Será que você não percebe que você não tem tempo para Deus? Será que você não percebe que há muito tempo você não ora, você não busca, você não tem um momento de comunhão com Deus? E que esta ausência de tempo é porque Deus não é a tua prioridade? Nós nos dedicamos àquilo que é prioridade para nós. Ver um homem dedicado a alguma obra é porque esta obra é prioridade para ele. Ver um homem dedicado a uma obra é porque esta obra é prioridade para ele. Escute isso aqui, a nossa dedicação revela a nossa prioridade. A tua dedicação revela a tua prioridade. Queridos, como nós temos perdido. Gente, como nós temos perdido o que Deus tem para nós. Jesus, ele fala assim, outra ocasião eu pregarei sobre isso. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele vai dizer assim: por que vocês andam ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer
ou pelo que haver de beber? Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais importante do que as vestimentas? Olhem para as aves dos céus, elas não semeiam e elas não ajuntam em celeiro, e o vosso Pai as alimenta. Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, como eles são belos. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se hoje Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Mas, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É Deus quem cuida, é Deus quem prospera, é Deus quem abençoa. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O povo de Israel caminhava pelo Egito, caminhava pelo deserto, as suas roupas não se estragavam, as suas sandálias também não, e eles não tinham falta de pão, eles não trabalhavam, eles estavam ali sendo sustentados por Deus, eles buscavam ali, caminhando. Eles não morreram de frio, eles não morreram de fome. Quando faltou água no deserto, brotou água da rocha. Sabe por quê? Porque Deus diz que quem busca Ele em primeiro lugar, Ele cuida. A gente anda correndo demais atrás do vento para não adquirir nada. Nada. Muitos estão ganhando a terra e perdendo o céu. Muitos estão ganhando a terra, mas perdendo o céu. Muitos estão envolvidos com seus afazeres a ponto de perder aquilo que é mais importante para a sua vida: a salvação. Gente, nós vivemos um mundo de corre-corre. É para a maioria de nós. Quando você chega lá na cidade de São Paulo, o cara acorda 4 da manhã para pegar um ônibus correndo, para pegar um metrô correndo, e ele vive essa vida correndo atrás do vento. Ele chega em casa às 11, 10 horas da noite já morto de cansado, e vive uma vida sem sentido, cansado, adquirindo diversas doenças, e não tem tempo para buscar a Deus. Às vezes a igreja está na sua porta e nós não buscamos. Ontem nós estávamos aqui no frio, na chuva, orando. E eu orava a Deus 11 horas da noite até meia-noite aqui, e dizia: Deus, desperta o povo para te buscar. A gente é a geração que a gente quer a laranja, mas só se ela estiver descascada. A gente não quer descascar. A gente quer a bênção pronta. A gente quer sentar numa cadeira de balanço e dizer: Senhor, manda a bênção. Deus vai falar: pode balançar aí 1000 anos, essa bênção não vai chegar. A Bíblia diz que Deus, Ele fala da seguinte forma: aos que me honram, eu o honrarei, mas aos que me desprezam, serão desprezados. Eu prego como quem vive, queridos, não como quem apenas está na parte teórica. Porque se eu disser para você, em cima de um púlpito, para que você busque a Deus, e eu não estiver buscando, eu estou vivendo hipocrisia. Eu sempre disse isso. Todas as vezes eu falo isso, que Deus é a nossa testemunha. Todas as vezes que eu subo em cima desse púlpito para pregar algo, eu estou pregando algo que eu vivo. Porque para estar aqui hoje eu tive que deixar muitas coisas que outrora eram prioridades para mim. Mas hoje eu digo isso diante de Deus, que Deus é a minha prioridade. Eu não consigo conceber a ideia de pregar e dizer nós. Não. Porque eu não posso me incluir. Se eu estou me incluindo, é porque eu estou sendo hipócrita. Eu não posso dizer nós precisamos amar. Ué, então o que eu estou fazendo falando sobre amor? Se eu não estou vivendo amor, que eu não pregue amor.
Então tem que ser pregado como diz a palavra. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele diz assim: eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não seja reprovado, eu não seja condenado naquilo que prego. Eu não posso ser condenado naquilo que eu estou pregando. Então, se eu prego que Deus tem que ser a tua prioridade, é porque Ele já é a minha prioridade. Porque se Deus não for a minha prioridade, por que eu estou pregando para que Deus seja a tua? Seria então uma hipocrisia falar daquilo que não está vivendo e não viver aquilo que prega. É por esta razão que nós precisamos entender a importância de buscar a Deus sobre todas as coisas. E eu te pergunto nessa noite: Deus tem sido a tua prioridade? Você tem tido tempo para Deus? Na verdade, a pergunta deveria ser: nós deveríamos ter tempo para as outras coisas, porque a nossa totalidade é de Deus. Não perca o céu ganhando a terra. Não perca a salvação estando assim demasiadamente envolvidos com este mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós precisamos entender que somos do céu e dependemos do céu. Você não depende da terra, você depende do céu. Você não depende de homens, você depende de Deus. Mas eu quero dizer algo: você pode trabalhar, irmão. Você pode ter seus sonhos e projetos, mas entenda, nada neste mundo pode ser a tua prioridade. Nada neste mundo pode assumir o primeiro lugar na tua vida. O teu trabalho não pode assumir o primeiro lugar na tua vida. Os teus afazeres não podem assumir o primeiro lugar na tua vida. Os teus sonhos e projetos, as tuas conquistas não podem assumir o primeiro lugar na tua vida. Não podem ser a tua prioridade. Deixe o que tiver de deixar para buscar a Deus. Primeiro Deus, depois as demais coisas. Deixa eu concluir essa mensagem. Primeiro Deus, depois as demais coisas. Primeiro Deus, depois o teu trabalho. Primeiro Deus, depois a tua família. Primeiro Deus, depois a tua casa. Primeiro Deus, depois o teu patrimônio. Primeiro Deus, depois as tuas conquistas. Primeiro Deus, depois a tua fazenda. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, em primeiro lugar Ele, tudo para Ele. Acorde pela manhã, a primeira coisa é para Ele, o primeiro momento é para Ele, a primeira devoção é para Ele. Busque ao Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. O Senhor quer fazer parte da tua vida e da tua história. Não deixe nada te afastar de Deus. Busque a Ele, Ele cuidará de ti, Ele abençoará a tua vida. Que você possa receber esta palavra no teu coração e que você possa viver esta palavra. Que você possa viver esta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.